Muito bem. Boa tarde. Excelentíssimo Senhor Presidente de Turismo de Portugal, Dr. Luís Araújo. Excelentíssimo Senhor Diretor Executivo do NEST, Dr. Roberto Antunes. Excelentíssimas Senhoras Subdiretoras da Nova Medical School. Excelentíssimo Senhor Diretor Científico da Unidade de Medicina Exponencial da Nova Medical School, Sr. Professor Dr. Jaime da Cunha Branco. Excelentíssimos senhores convidados e oradores neste painel, Sra. Doutora Maria de Belém Roseira, Sr. Professor Germano de Sousa, estimados colegas, caros convidados, muito obrigado pela vossa presença em nome da Medical School nesta sessão subordinada ao ecossistema de conhecimento da saúde e do turismo. Antes de passar a palavra ao João Moleiro, muito obrigado pela sua participação. Uma cara e voz que todos conhecemos diariamente. Seria talvez importante fazermos uma breve contextualização, diria semântica, deste ecossistema. E, para tal, convidaria para se juntar a nós, Dr. Luís Araújo. Luís, penso que tem... Muito bem. Posso? Bom, vou passar os cumprimentos, porque o Ricardo já o fez maravilhosamente, mas muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados pela presença aqui. Contextualizar, enfim, e eu sempre que falo de turismo e saúde, principalmente nestes 2 últimos anos, as reações que tenho são de alguma surpresa, mas o que é facto é que ao longo destes últimos 2 anos a relação tem sido muito estreita. Aliás, eu dizia e digo ainda que às vezes parecia que estávamos em campos opostos por uma questão de tempo e de espaço. Tempo, porque cada dia que passava era um dia bom para a saúde, porque era um dia mais próximo da imunidade de grupo, da descoberta da vacina, mas era uma noite perdida para o setor do turismo. E era uma questão de espaço, porque nós precisamos de mobilidade e a nossa saúde precisava que nós estivéssemos quietos. E isto ainda hoje se mantém, é verdade, mas temos conseguido fazer muitas pontes em relação àquilo que foi feito. Enfim, o selo Clean and Safe é um belíssimo exemplo. Eu agradeço, obviamente, ao Ricardo e à Nova Medical School o apoio que nos deram na definição do Clean and Safe, com mais de 23 mil selos nas empresas do setor do turismo. Houve uma movimentação por parte dos colaboradores do setor, 75 mil, quase 40 mil fizeram formação em Clean and Safe. Portanto, houve uma preocupação, uma descoberta desta necessidade de, também no setor do turismo, cuidarmos da saúde. Obviamente, nós temos que continuar a pensar como é que continuamos com esta proximidade. E isto para nós é essencial, é evitarmos ou criarmos as condições para que no futuro se consiga ter turismo, se consiga ter mobilidade, sem que passem mais noites sem turistas nos hotéis. Como é que isso se faz? De que forma? Que pontos são estas? Enfim, eu aí já deixo para o debate, mas é importantíssimo para nós e o NEST Health Lab tem tido essa capacidade de fazer esta ligação. Por isso, o meu agradecimento, obviamente, ao professor Jaime Branco, ao Ricardo, a toda a equipa da Nova Medical School neste projeto do NEST Health Lab, ao NEST, o Roberto, claramente. Acreditamos que vamos conseguir voltar a ter os números que tivemos e a contribuir para a economia nacional e muito mais rápido do que se calhar pensamos, mas é importante fazê-lo com esta consideração e esta preocupação também. Por isso, muito obrigado. Ricardo, acho que era isto, não era? Passo o microfone. Muito bem. Com esta nota, Luís, da segurança sanitária, importa, e lançando aqui um mote para explorar durante esta agradável conversa e reiterar o nosso agradecimento pela presença mais uma vez aos nossos oradores, mas temos vários verticais a explorar.
Temos a questão clássica, ou a asserção clássica, entendida neste ecossistema de diálogo do turismo médico. Temos, sem dúvida, o posicionamento e agora o relançamento do termalismo, tão importante para Portugal. Temos todas as soluções e panóplia de modelos de serviço, de turismo de saúde e bem-estar, e esse é o propósito desta unidade. Nas palavras do seu diretor científico, o professor Jaime Branco, tudo é saúde. Isto é, a saúde é um vetor de qualificação de todos os verticais de conhecimento, segmentos societais e atividades económicas, incluindo o turismo. A dimensão digital trouxe ainda, alargou o espectro de possibilidades, com novos modelos híbridos, subitamente um pequeno alojamento no rural, no Alentejo, pode estar articulado com um grande centro hospitalar, de forma completamente deslocalizada, provendo modelos de serviço e programas para os turistas. Eu diria que o ponto de contacto, e por isso é que era inevitável esta nossa parceria, entre saúde e turismo, é que ambos os modelos de serviço estão centrados no indivíduo. O turismo quer prover a melhor experiência, a procura do bem-estar é endostésica a qualquer viagem, qualquer que seja o seu propósito. A saúde visa precisamente promover e potenciar a saúde de todos nós e promover um estilo de vida saudável. Esse é o ponto de união que faz esta parceria inesgotável. Passaria agora ao João. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado a todos os que estão aqui connosco. Sejam bem-vindos a este What's Next Innovating Tourism, um encontro que, como sabem, visa trazer aqui pessoas cujas ideias possam, de alguma forma, contribuir para o posicionamento de Portugal como país na linha da frente das políticas de sustentabilidade e liderança digital. Hoje vamos falar de saúde pública e turismo aqui na Nova Medical School, que nos recebe perante esta audiência convidada e também perante aqueles que mais tarde, através de várias plataformas, vão ter acesso a esta conversa. E esta conversa sobre saúde pública e turismo vai ser com a doutora Maria de Belém, mais conhecida de todos os portugueses como antiga Ministra da Saúde, e o professor Armando de Sousa, médico e gestor nesta mesma área da saúde. Conversa à qual convido todos depois a juntarem-se dentro de sensivelmente 40 minutos, com questões que queiram colocar e que serão certamente muito importantes para a conclusão desta nossa sessão. Mas antes disso, vamos ver aqui um vídeo que vai de alguma forma lançar a discussão. E é o que nós vamos fazer agora, conversar. Muito boa tarde aos dois, muito obrigado. Doutora Maria de Belém, eu vou começar por si. Nós vivemos um tempo que não poderia ser um melhor exemplo de como a saúde pública tem impacto no turismo. Por muita planificação que houver, seria impossível fazer face a uma situação destas, isto naturalmente a referir-me à pandemia, ou não é bem assim? E foi uma lição para muita gente, porque a economia dominava as preocupações totais. E a Organização Mundial de Saúde andava a dizer há imenso tempo: saúde e economia estão interrelacionadas, porque pessoas doentes não produzem, pessoas doentes dão baixas por incapacidade, não é? Por doença, e portanto sobrecarregam os sistemas de prestações pecuniárias, e a saúde é muito importante enquanto atividade económica ela própria, porque é um laboratório extraordinário para o desenvolvimento de produtos de alto valor acrescentado, de investigação que aprofunda o conhecimento e, portanto, sustenta essas atividades. E a questão do turismo e da saúde, numa perspectiva que eu posso recuar um bocadinho, posso recuar 5 séculos. Por acaso, Portugal, pelas mãos da Rainha Dona Leonor, teve o primeiro hospital termal do mundo, que foi fundado nos finais do século XV, antes das Misericórdias. E a maioria das pessoas não liga a isto. Eu tive o problema da recuperação da canalização do Hospital Termal das Caldas, que obviamente já se percebia que sem
Está ali o professor Turgal, que penso que ainda também tratou desse problema, mas... Diga? Eu que mandei fechar. Pois, mandou fechar porque tinha uma contaminação, não é? Tinha uma contaminação. Mas isso resolve-se, não é? É uma questão é uma questão científica e de dinheiro na altura que não havia. De qualquer das formas, para dizer, a questão termal é uma questão extraordinariamente importante e eu fico extraordinariamente agradada se finalmente se conseguir articular com a área do turismo a exploração termal de outra maneira com as nossas termas. Mas eu também penso que para além daquilo que se estava a falar, há algo que se deve fazer se nós queremos captar um turismo de alta qualidade, não é? Nós temos que começar por divulgar o prestígio da saúde que se faz em Portugal. E é muito. Nós andamos sempre a queixar-nos e quando temos um ativo fabuloso, esquecemos-nos de o divulgar. Porque as pessoas, quando decidem vir passar as suas férias, sobretudo pessoas que já têm algumas doenças, etc., querem saber se vão para um sítio seguro, no sentido de terem algum problema agudo, se têm ou podem ter confiança em tratar-se, porque não há dúvida que nós devemos ter os óculos de realidade aumentada que nos permitem, e eu penso que até será num futuro relativamente próximo, articular à distância a prestação de cuidados de saúde ou com a mesma orientação dos médicos assistentes que estejam em Los Angeles ou onde quer que estejam essas pessoas, de onde E podes sejam fazer, nessa altura vais poder fazer turismo ao mesmo tempo sim, que mas está a ainda fazer temos esse acompanhamento. passos para percorrer, porque às vezes o nosso mal é pensarmos que já estamos no futuro quando ainda estamos no passado. Portanto, vamos construir o presente. E a construção do presente faz-se realmente também numa relação entre a saúde e a economia, se para o país, do ponto de vista económico, o turismo for um objetivo estratégico. E se o turismo é um objetivo estratégico, então eu também tenho que planear as minhas instituições de saúde, tendo em atenção a esses objetivos estratégicos, quais os locais para onde as pessoas vão, o que procuram. E, portanto, estes são trabalhos que devem ser pensados e articulados, porque eu não posso continuar neste país a atuar setor a setor. E eu tenho que fazer relações intersetoriais. Então, deixe-me só colocar-lhe esta questão. Nós já vamos falar desse turismo de saúde, mas a nível de saúde pública, o setor ainda está a atravessar uma crise por causa de uma situação de saúde pública que é global, que é mundial e que não é nossa. Exatamente. Mas nesse contexto, acha que este deve ser encarado como o ponto zero, o momento zero para definir uma estratégia a este nível? Eu acho que já se podia ter definido uma estratégia a esse nível. Aliás, o Health Cluster, que é digamos, um agrupamento de entidades, quer empresas, quer do setor público, que pensam e produzem sobre a saúde em Portugal e que tem tido um grande sucesso em termos de crescimento dos seus resultados. Há bastantes anos, na altura em que era presidente do Health Cluster, o Dr. Luís Portela, tentou realmente incentivar a questão da saúde e do turismo de saúde. E nessa altura nem os operadores do turismo estiveram interessados, nem os prestadores da saúde estiveram interessados. E aquilo que eu penso que é importante, e fico muito satisfeita se isso acontecer, é que, pelos vistos agora, o ecossistema está a mudar um pouco e os operadores de turismo estão interessados em enverdar por esse caminho, da mesma maneira que, porventura, operadores públicos e privados da saúde poderão estar interessados. E se calhar foi preciso também uma pandemia para que se ganhasse essa consciência, ou essa articulação entre setores? Eu acho que não é pandemia, porque o que nós vimos na pandemia é que os setores não estavam articulados, não é? Começar pela saúde e pela segurança social. Aquilo que as pessoas começam a perceber é que há coisas que nós podemos e devemos potenciar e que isso é fundamental para a saúde. Porquê? Se a saúde e se o SNS é financiado pelos impostos, o que significa a solidariedade coletiva, então a mim interessa-me saúde. Se eu for saúde, interessa-me que a economia seja altamente competitiva e, obviamente, que tenha capacidade de crescer.
porque isso significa mais receitas para a saúde. E se eu puder ajudar a que essas receitas existam, que obviamente é muito importante. Aliás, quando eu fui responsável pelo projeto de lei, nova Lei de Bases da Saúde, logo na base terceira eu tinha a importância da saúde para a economia. O que me disseram depois, posteriormente, que era um grande disparate. Evidentemente que não é, porque eu sei que não é, e se eu acho que não é, para mim não é, pelo menos, não é? E para muita gente também não é. E é por isso que está aqui hoje a falar connosco. Muito obrigada. Foi também por causa disso que foi convidada, naturalmente, por essa visão que já estava à frente do seu tempo. Sr. Professor, o que é que pode ser feito para que isto aconteça? Como gestor na área da saúde, mais do que médico, como gestor nesta área, o que é que pode ser feito para melhorar esta articulação e, no futuro, não passarmos por situações no que ao turismo diz respeito, como aquela que se está a viver? Você está-me a pedir que eu... A fórmula dourada, claro. Fórmula dourada. Claro. Muito obrigado. Não sei se serei capaz de responder cabalmente. E, naturalmente, nunca ponho de lado, mesmo quando faço gestão de saúde. Acima de tudo, não ponho de lado nunca a minha condição de médico e de quem foi Claro, mas aqui é o contributo da bastonário dos saúde. médicos e que talvez compreendeu de perto o que se passava em muitos aspectos relacionados com saúde e turismo. Antes de mais, dizer-vos que nós queremos ser um país feliz. E ser um país feliz é um país que não tem doença e é um país que tem dinheiro. Isto, muito na prática, que tem todos os bens, etc, 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 etc. E que, acima de tudo, quem vem, qualquer pessoa, as pessoas sonham, o comum dos mortais, seja ele francês, seja ele alemão, seja ele sueco, o comum dos mortais olha para as férias como o seu período de felicidade, de mais felicidade, o período em que eles não têm que se preocupar com nada. Ponto. Se nós conseguirmos, na realidade, oferecer um país que, além de um país feliz, um país de qualidade, tem muito a ver depois com a saúde, a qualidade de vida de um país, se somos capazes de oferecer a essa gente que sabe de nós, que não está só interessada em ver os Jerónimos ou interessada em ver este ou aquele documento, essas pessoas têm que se capacitar de que aqui em Portugal eu vou tranquilamente, porque qualquer coisa que me aconteça, eu estou sempre vigiado. Ou seja, não é só porque há um Serviço Nacional de Saúde, ou porque não sei, é porque as pessoas sabem, de certeza certa, que se encontra bem, que é vigiado e que não acontece como acontece nos Estados Unidos da América. Quando eu vou aos Estados Unidos da América, tenho que fazer um seguro brutal, porque sei se me acontece alguma coisa, muitas vezes, se pensa duas vezes o que é que poderá acontecer. Bom, o que é que na realidade me parece a mim que é possível, onde é que é possível ir mais além? E é possível ir mais além, quanto a mim, em três aspectos fundamentais. O primeiro, naturalmente, é criarmos a ideia de que Portugal é um país saudável, é um país de saúde, é um país que está, quer através do Serviço Nacional de Saúde, que naturalmente é a coluna toda a saúde em Portugal, quer que tem estruturas também privadas e outras, que dão garantia a toda a gente de que aqui, na realidade, nós somos dos melhores da Europa e que temos na Europa, não ficamos em nada a dever a nenhum país europeu. E, na realidade, eu devo dizer que, do ponto de vista sou suspeito que eu fui professor nesta casa, do ponto de vista do ensino médico e do ponto de vista da preparação médica e do ponto de vista hospitalar, da preparação hospitalar dos médicos, não ficamos a dever nada a ninguém. Agora, a organização, essa é que merece, naturalmente, que a gente aponte o dedo ou olhe de perto em relação à organização que é. E essa é que merece ser realmente revista. Revista nesse sentido de dar aquilo que o Dr. Ricardo há pouco ainda falava, que era a certeza que nós temos uma organização que desde o R&B da pequena casa no meio do Alentejo até Lisboa, nada falta e tudo está organizado de modo que realmente aqui é um oásis. Isso é fundamental. Depois, o outro aspecto que me parece importante também, muito importante também, é quando nós não podemos descurar, quer queiramos, quer não, as coisas fantásticas que temos a oferecer a quem quer passar férias. E se eu tiver 80 anos e for um golfista, mas ao mesmo tempo tenho uma insuficiência renal, eu quero ir fazer golfe, com a certeza de que me garantem hemodiálise de 2 em 2 dias.
ou 3 em 3 dias. Enfim, é lá, depende do rim. Eu quero ter a certeza, por inúmeros, ainda por cima agora vamos entrar na área digital, dos 5Gs, dos inúmeros devices que há para manter a pessoa completamente controlada. Eu quero ter a certeza. E repare, porque é que eu falei nos 80 anos, ou nos 70 anos, ou nos 65 anos? Porque essas pessoas é que têm dinheiro, realmente. É que são as pessoas quando começam a acumular a sua reforma. É um turismo com potencial em Portugal. Exatamente, bem evidente. E estas pessoas querem vir e querem se sentir bem e querem ter a certeza que são muito bem tratadas e que a sua saúde não é beliscada nisto. E então, Portugal devia preocupar-se em criar, junto com a rede de turismo, uma rede de saúde em que a pessoa sabe que mal entra em Portugal, vai para o sítio A ou para o sítio B e para o sítio C e é controlada digitalmente, a sua saúde é controlada digitalmente. Porque hoje é possível. Há para cima de, creio eu, por cima de 50 ou 60 ou 80 mil devices que dizem se a pessoa vai cair, se a pessoa está com esta tensão arterial, com aquele açúcar, com este colesterol, com tudo o que você quiser, no caso João. Portanto, este é outro aspecto que nós temos que saber oferecer. E que eu penso, tanto quanto percebi do que está a ser feito a nível, digamos, estatal, não tem sido pensado esse aspecto. Isso até podia ser pensado, naturalmente, em relação a outro tipo de situações, como a própria terceira idade, a ser toda ela seguida por sistemas digitais. E com acompanhamento médico, naturalmente, mas depois o outro aspecto que também tem que ser, quer queremos, quer não, tem que ser olhado, é o que podemos dar a toda a gente que nos procura, no que diz respeito a comidas saudáveis, quer dizer, uma vida saudável, de que forma é que se dá a vida saudável, o que é que a gente tem de diferente para dar nesse aspecto. E bem cozinhada, porque nós cozinhamos bem, não é só propriamente... Há aqui um outro vetor importante neste ecossistema, por assim dizer, em que estamos a falar, que são as empresas promotoras de produtos turísticos. Como é que se passa a mensagem para esse lado que esta tem que ser uma prioridade? Para o lado turístico? Para o lado das empresas promotoras de produtos turísticos que trazem esses turistas até cá, sejam os do estrangeiro, sejam os turistas nacionais. Ser o presidente do Turismo de Portugal. Naturalmente, e poderá voltar a participar na conversa. Mas na vossa visão, como é que se passa a mensagem de um país saudável e seguro a esses promotores de produtos turísticos? Eu creio que tem que ser uma missão nacional. Ou seja, e está aqui o Sr. Presidente, que naturalmente concordará comigo. É uma opção de política, não é verdade? É uma opção de política. Temos que especificamente entender isso como uma opção de política nacional. Nós, a guerra e a pandemia e depois a guerra, vem-nos, em alguns, criar problemas, mas, por outro lado, deu-nos muitas oportunidades. Uma delas é, na realidade, estamos abertos a um mundo novo. E este mundo novo começa porque o governo, seja ele qual for, tem a obrigação de pensar em conjunto. Não deixar, quer dizer, eu acho que num desígnio nacional como este, de vender a nossa imagem a essas empresas que todos os dias vão trazer turistas para esta casa, a gente todos, ou em conjunto, ou a associação, eventualmente a associação de empresas do setor, juntamente com o Estado, criarem todo um marketing, digamos assim, que convença toda a gente. E eu já vi fazer isso noutras coisas, acho que também neste universo é possível fazer. Um marketing e que efetivamente seja real, não é só uma questão de marketing. Essa articulação, já que foi chamada à conversa, essa articulação existe? Pronto, não era suposto eu falar. Essa articulação existe. O que é que acontece? São modelos de negócio muito diferentes. Só para vos dar uma ideia, e nós temos falado muito com o cluster da saúde, mas há uma questão simples que se chama, enquanto que o preço de um hotel é público, o preço de um tratamento tem uma infinidade de questões, é difícil fazer um match entre um negócio e o outro, porque a saúde também tem uma componente de negócio, não é? Agora, eu percebo a pergunta do João, que é, nós estamos a falar de um setor que é feito de pequenas empresas, de microempresas.
E essa sensibilidade, se calhar é fácil sensibilizar uma empresa grande, mas uma pequena empresa, como é que se estimula a que tenha essa preocupação também, essa necessidade de pensar que se calhar a sua atividade tem que ter mais um tick box, que é preocupar-me com a saúde de quem me visita e de quem fica no meu hotel ou de quem vai ao meu restaurante. Essa é que é... E aí o professor Germano de Sousa tem razão quando diz que é preciso uma maior articulação para que isso comece a Começa funcionar a entrar na melhor. cabeça das pessoas, exatamente. Soutora, e que contributo é que entidades como o Nest Health and Tourism Lab da Nova Medical School podem dar em todo este processo? Pode dar e está a dar, pelos vistos, porque senão não havia esta reunião, não é verdade? Porque isto já é muito importante. É sinal que a área do turismo está aberta a esta vertente, é sinal que do lado de uma faculdade de ciências médicas, neste caso, tem um laboratório que está dedicado a esta competência, a aprofundar estas relações. Portanto, isto, ao fim e ao cabo, é um incentivo que nasce da universidade para o estímulo de atividades turísticas organizadas e pensadas de outra maneira. Ou seja, é aqui que se tem que começar a pensar ao nível da educação? E vão ter que entrar mais agentes. Eu até sugeria uma coisa que é assim. Nós temos o turismo com saúde e temos o turismo de saúde. E temos a venda de serviços em saúde, que também é importante para a economia e que é, digamos, algo até facilitado pela Diretiva de Circulação de Pacientes. E, portanto, devíamos trabalhar nesses 3 planos. Se não trabalharmos nesses 3 planos, deixamos as coisas um bocadinho de fora. Eu, aqui há uns anos atrás, e não vou dizer com quem, fiquei a saber que o Ministério da Saúde tencionava vender o sanatório do Otão. E eu liguei ao ministro, que estava na pasta na altura, e disse: não faça isso. Não faça isso, porque o sanatório do Otão, naquela situação privilegiada que tem, com uma gestão hoteleira de qualidade e com reabilitação, e eles têm ortopedia e fisioterapia, é um brinquinho maravilhoso para pôr os turistas, os doentes ortopédicos do norte da Europa a virem para Portugal, estar ali 2 meses a fazer fisioterapia, olhar para o mar. Já viu coisa melhor? Ainda por cima no inverno, por acaso. Nem só para os do norte da Europa, para os de cá também, não é? Exato, está bem, mas para os de cá também, mas os do norte da Europa, se calhar, se aquilo tiver uma gestão diferente, o Ministério não estava a aproveitar aquilo. Queria fechar e queria vender. Eu disse: o que aquilo vai render, gasta no dia seguinte. E aquilo pode ser uma instalação altamente proveitosa do ponto de vista do turismo, poderia ser muito rentabilizado. Porque há aqui uma coisa que é muito importante. Uma saúde de qualidade hoje é um instrumento importantíssimo para o prestígio da marca Portugal. Não? E, portanto, na altura, a embaixadora que ia para a Finlândia foi aos negócios estrangeiros e eu perguntei-lhe se ela achava interessante isto e ela achou. E o presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia também era português, da Sociedade Europeia de Ortopedia. E realmente aquilo é horrível na Finlândia durante os meses de inverno, porque eles olham cá para fora e só veem neve, não é? Ao passo que ali sempre viam os golfinhos e o mar e podiam se calhar dar ali uns passeios assistidos à volta. Mas isto só para dizer que nós temos realmente condições do ponto de vista turístico fantástico e podemos lhe acrescentar aquelas componentes de que o professor Germano de Sousa também estava a falar, a dieta mediterrânica. A promoção do estilo de vida saudável. Sim, e a dieta mediterrânica. Nós não temos nenhum país na Europa tão pequeno com tanta diversidade gastronómica e que pode ser saudável. Dos Açores ao Minho e até... Ao Alentejo ou ao Algarve, em todas as regiões do país, é verdade. Passando pela Madeira, quer dizer, nós damos messas desse ponto de vista. E o que é um facto é que as pessoas vêm cá e adoram a nossa comida, portanto, por algum motivo é, não é? E, portanto, nós temos que juntar várias componentes, desde o golfe, a comida saudável, os passeios podem fazer-se, este turismo da natureza que tem aberto em todos os sítios e que é fantástico, e depois, e se eu adoecer? A segurança.
a segurança do que eu tenho para tratar a saúde, desde aquilo que tem que ser feito cá, como por exemplo a hemodiálise, que é a proximidade, como aquilo que pode ser feito à distância. Cada vez temos mais devices e cada vez vamos ter mais articulação à distância no sítio onde existem realmente os processos clínicos dos pacientes, não é? Eu volto aqui à questão da pandemia, só por isso. Esta pandemia também nos permitiu perceber que já é possível praticar saúde desta forma, Sr. Professor. Sim, Já era. já era. Não com a frequência com que passou a ser feito. Pois, felizmente, ou melhor, E infelizmente, se calhar do ponto de vista do turismo ainda não era pensado assim, Pois, demora tudo muito tempo, mas o professor Germano sabe, a telemedicina que já se fazia, porque nós não fizemos propriamente, não crescemos em telemedicina, nós crescemos em chamadas telefónicas. A telemedicina pode crescer e muito, e muito, e muito. Aliás, ou pelo menos quebrou-se aqui um tabu em relação a isso e que sim, pode vir a ser aproveitado pelo quebrou-se o turismo. receio, quebraram-se os problemas da responsabilidade médica que existiam, não é verdade? Houve realmente um aumento enorme da consulta telefónica, que não é consulta. Peço desculpa, mas sou muito estrito como ex-bastonário. Nunca achei que a consulta telefónica me fosse alguma coisa. Mas é evidente que, neste momento, não só a telemedicina, mas há muito mais a que pensar na capacidade de controlar a saúde das pessoas, como há pouco se referia, de outras maneiras. E isso é algo que é fundamental que seja pensado. E isso não foi ainda, apesar da pandemia, pressupôs-se que a consulta telefónica era uma maneira de resolver o problema, mas não é. E há maneiras de conseguir lá, hoje em dia, tecnologias fantásticas que nos permitem ultrapassar esse problema e realmente sermos até inovadores nesse aspecto. Vamos ver também se quer o Ministério da Saúde, quer até privados, resolvem avançar por esse lado e isso é mais um reforço para o problema. E já agora vou-vos contar uma pequena história, há outro tipo de turismo que ninguém pensa que existe. É o turismo que é o turismo de saúde e da saudade, juntos. Um país de imigrantes, como nós somos. E eu sou açoriano, para que conste. E construiu-se um hospital, o primeiro hospital particular existente nos Açores, foi construído há pouco tempo. E as pessoas, os luso-americanos, e repare, ali só na costa de Massachusetts, Nova Inglaterra, há entre primeira geração, segunda geração e segunda geração, há quase 1 milhão de luso-americanos. Essa gente vem, obviamente, até dizia um escritor açoriano, Daniel de Sá, que a melhor maneira de ficar preso na ilha é sair dela. Essa gente está presa na ilha. E agora que surgiu esta possibilidade, eles preferem não serem tratados nos Estados Unidos da América e com a apólice de turismo a apólice de saúde que eles têm, vêm tratar-se. Mas como a apólice é cara e também paga muito, seja pelo que for, as pessoas vêm e ao mesmo tempo trazem a família que é coberta, quer dizer, que põem a família em casa sem despesa, até se for preciso num hotel, porque a apólice de turismo dá para tudo. E as pessoas vêm e vão começando a chegar a São Miguel, por exemplo. Isto é uma hipótese. Isto é para vos lembrar que há tanta maneira de matar de resolver este problema. E esse tipo de turismo começa a ser potenciado também? Pelo menos nos Açores começa a ser potenciado. E aqui também com certeza podemos também, eu não conheço bem alguns problemas nesse aspecto da nossa imigração continental, mas pode perfeitamente ser interessante olhar para isso dessa maneira também. Doutora Maria de Belém, começámos por falar, ou chamou à nossa conversa, o turismo da saúde, e pegou-se aqui no exemplo das termas. No tempo em que estava no Governo, já vislumbrava um crescimento nesta área, como o que aconteceu, ou não aconteceu como achava que devia ter sido? Nessa altura era necessário bastante investimento para tornar as instalações interessantes e apetecíveis, porque nós hoje temos exigências a nível do conforto que estão radicalmente diferentes, não é? E, portanto, as termas
não eram procuradas porque elas próprias também não eram muito divulgadas do ponto de vista das propriedades terapêuticas, não é? Portanto, era um turismo de gente modesta, de gente que ouvia falar das propriedades e tinha o hábito de todos os anos ou para o Luz, ou para a Coria, ou para São Pedro do Sul, ou para Chaves, não é? Se calhar nem sempre devidamente certificado. Mas era necessário qualificar muito aquelas estruturas sob variadíssimos pontos de vista, não é? Porque eu não posso ter um hotel isolado num sítio qualquer e depois não oferecer mais nada à volta. E nesse aspecto o país tem-se qualificado bastante. Como eu digo, através da própria iniciativa das câmaras e da apetência que começou a verificar-se pelo turismo da natureza, etc., mesmo em sítios bastante afastados dos grandes centros, começa a haver fatores de atração que são realmente muito, muito interessantes. E é isso que é fundamental. Portanto, as coisas não cresceram juntas, mas a partir do momento em que cresceram, já pode haver o salto para as ligar, para realmente se tirar o proveito disso. Porque... Maria do Lai, eu lembro-me, fui aluno de medicina, no meu curso de medicina, e nessa altura havia uma cadeira que se chamava hidrologia. E a hidrologia era obrigatória, que nós soubéssemos todas as termas do país, as suas aplicações terapêuticas, e até éramos obrigados a saber como é que se ia para lá, quer dizer, que era para a gente poder dizer ao doente, olha, apanha o comboio não sei quantos, vira à direita e depois à esquerda e você será tratado aí. Ora, muito bem. Mas depois, é como diz aqui a doutora Maria do Lai, o interesse pelas termas desapareceu ao ponto, deixou de ser uma cadeira da Faculdade de Medicina, porque cientificamente se pôs em causa se teria algum efeito ou não, etc. Mas a verdade é que, do ponto de vista de turismo, de saúde, continuam a ser um ponto fantástico que tem que ser repensado e repescado. Porque as termas em si mesmo, com tudo isto, com toda esta entourage que a doutora Maria do Lai acabou de referir, podem ser um ponto excepcional para trazer cá muita gente que ainda por cima se sente psicologicamente bem. Eu quase que diria que valia a pena falar com o doutor Miguel Xavier, coordenador da saúde, para que acrescentar a isso todo o problema da saúde mental, porque há muita gente... Mas diga uma coisa, a certificação desses espaços, e quando falo aqui em espaços de turismo ligados à saúde, não vou cingir apenas às termas, pode ser um problema? Pode ser um problema se não se apetecharem com essas certificações. A Direção-Geral da Saúde fazia essas certificações e deve continuar a poder fazer, não é? Está ali o professor Turgal, que já foi subdiretor-geral da Saúde no meu tempo. É verdade ou não é? É verdade. Portanto, a Direção-Geral da Saúde foi. A Direção-Geral da Saúde pode e deve certificar essas instalações do ponto de vista terapêutico e tem que haver normas de segurança, etc., todas essas coisas que, aliás, para que os turistas também sintam essa segurança. Mas isso já existem normas há imenso tempo, então nós temos que ter espaços que hoje estão completamente parametrizados de circulação, de todas as condições, obviamente, necessárias para garantir a segurança em caso de não só de conforto das pessoas, como de ocorrência de sinistros e, portanto, tudo isso tem que estar e está completamente fixado na lei. Sempre foi Esse assim, não é o do problema. ponto de vista da certificação, não é um problema. O que pode ser um problema é eu querer atrair pessoas a um sítio e aquilo ser uma coisa que não tem interesse nenhum. Isso é que pode ser um problema, mas, como eu digo, o país qualificou-se bastante desse ponto de vista. E quem quiser um turismo mais calmo, um turismo que realmente é um turismo para descansar, não é um turismo cheio de concertos de rock e não sei o quê, mas é um turismo de qualidade, com uma paisagem cuidada, com... Diga? O rock também é bom. Não estou a dizer contra rock, até do nosso tempo, não é? E disso vamos falar amanhã. Vamos falar na nossa conversa da manhã. Não, mas aqueles concertos com muitos decibéis que são realmente muito, já um bocado incomodativos. Aí podem ser prejudiciais, é um turismo que pode ser prejudicial à saúde. Exatamente, mas estou a dizer, não é disso que eu falo de um território qualificado, bem arranjado, bem cuidado, bem tratado,
e bem arranjado, como é evidente, porque isso tudo entra pelos olhos e faz falta, não é? Agora, é preciso haver uma estratégia consistada, uma estratégia com metas e que sejam avaliadas e permanentemente, digamos, acertadas em função da evolução das na coisas. vossa opinião, e agora não só como pessoas muito experientes nesta área da saúde, como cidadãos deste país que também usufruem de alguma forma do nosso turismo, penso eu, essa articulação está no bom caminho? Existe? Eu não sei se a articulação está no bom caminho, mas Como deve estar. consumidora de saúde e de turismo em E Portugal? eu, como qualquer mulher que tem assim alguma intuição, eu olho para este Presidente de Turismo de Portugal e vejo que ele sorri nos olhos com isto, quer dizer que vai agarrar e que está a agarrar este tema e vai avançar com ele. Isso é porque é um desafio que está a ser lançado. E vai avançar Estão a com ele. comprometê-lo. E vai avançar com... Não, mas é porque isto é bom para toda a gente. É bom para quem faz turismo, é bom para o país, é bom para a nossa divulgação como país desenvolvido e país que tem uma saúde de extraordinária qualidade. Não estou a falar no termalismo, como é evidente, mas os nossos resultados em saúde são resultados excepcionais. Eu estou convencida que nenhum país da Europa teria os nossos indicadores de saúde com os problemas sociais que nós temos. Portanto, isto significa muita capacidade de investimento por parte do setor da saúde, e quando eu digo setor da saúde é profissionais. Os nossos profissionais têm uma imensa qualidade, depois tem o que diz o professor Germano, tem boa formação de base e tem também características de Dr. House, que é a nossa criatividade, não é? E isso é muito importante, faz a diferença e faz mesmo toda a diferença. E, portanto, eu acho que nós devemos divulgar isso, devemos ser capazes de perceber que uma saúde boa, desenvolvida, com bons resultados, é uma saúde que prestigia um país, é sinal de desenvolvimento e que é fator de indução de outras atividades que realmente precisam de sentir segurança no caso de terem algum problema de saúde, que lhes permita sair da sua casa mesmo tendo uma saúde relativamente débil. E também dizer-lhe o seguinte, mesmo que os governos não avancem neste sentido, as operadoras vão avançar, as operadoras de telecomunicações vão avançar, porque realmente é aquilo que hoje em dia mais receptividade colhe por parte das pessoas, não é? Quando nós andamos todos aqui a discutir se temos interoperabilidade de dados do público para o privado e para o social e não sei o quê, e a escrever em leis coisas que obviamente são disparatadas, como é o caso de só haver interoperabilidade no setor público, que é impossível porque eu é que sou a dona dos meus dados e, portanto, eu é que devo dizer onde é que os quero. Há aí uma contradição, mas, digamos, tirando esses problemas, que é o que normalmente ocupa a discussão da política, nós temos que perceber que temos que ter hoje sistemas informáticos e tecnologias que vão resolver grande parte daquilo que as pessoas pretendem, mesmo que as estruturas E o professor, como já vimos, corrobora dessa opinião e acha que o caminho é esse. Sim, inteiramente de acordo. Não há este aspecto da comunicação de dados, da parte digital, etc., é fundamental que seja olhada muito de perto. E olhada muito de perto porque o doente, quem diz o doente português, diz o turista, diz quem você quiser, não pode ser separado em fatiazinhas. Ele é um todo e tem todo o direito de recorrer a quem quiser, como quiser e da maneira que quiser, e os resultados de todos os exames que lhe são feitos, todas as suas terapias, tem que constar da sua ficha, e essa ficha tem que ser uma ficha que tem que estar colocada numa plataforma em que ele tenha os seus dados, quer aqui em Portugal, quer se amanhã for para a França ou para a Inglaterra ou para onde for, pode recorrer a todos esses dados, porque esses dados são dele, do ponto de vista deontológico, do ponto de vista legal. Os dados em saúde de qualquer pessoa são dessa pessoa, não são nem do Serviço Nacional de Saúde, nem das entidades privadas que o atenderam. E eu tive a oportunidade de participar numa mesa redonda em que esse aspecto foi posto
E apercebi-me que havia esforços, as entidades privadas e o Estado estavam a correr em pistas paralelas, como se não houvesse a mínima comunicação entre eles. E eu perguntei, mas o doente não é o mesmo? Ou seja, aí o país tem que fazer mais. O país tem que fazer mais, como é evidente. Há uma coisa que é certa. O país tem que fazer mais e a Europa também. Mas a Europa sabe que tem que fazer isto, mas para isso precisa que os países façam. Claro, claro. Há uma coisa que nesta altura eu acho que é certa para todos nós. Nós valorizamos cada vez mais a nossa saúde e os últimos anos vieram-nos trazer isso como um facto muito presente. Sr. Professor, como é que o turismo pode contribuir para esse fator também e não ser só aqui a saúde a contribuir para um melhor turismo? Você faz-me cada pergunta, quer dizer... Oh, João. Como é que o turismo pode contribuir para isso? Vejamos, nós somos um país que, em grande parte, vive à custa do turismo. Quer dizer, basta ver as contas, o que é que entra aqui nos anos que não sejam de pandemia, nos anos bons que tem entrado aqui de divisas em nome somos, aliás, o nosso grande produto de exportação, toda a gente sabe, é o turismo. Quer dizer, para além, obviamente, do vinho de Porto e coisas assim, mas é o turismo. Como é que o turismo... Mas concorda que não é só aqui a saúde a contribuir para um melhor turismo, também pode ser o turismo a contribuir para uma melhor saúde? Se na realidade, e tal como eu disse no início, e tal como a Maria Helena também o disse, chegamos rapidamente todos à excelente constatação de que quanto melhor for este país em saúde, quanto mais este país for feliz, quanto mais este país for olhado com muita qualidade no que diz respeito, desde a dieta mediterrânica até às termas, até aquilo que nós aqui falamos e que não vou... A prática desportiva... Tudo, a parte desportiva, muito bem, o desporto, tudo, etc. Tudo o turismo vai aumentar. E o turismo a aumentar vai significar que nós, para termos cada vez mais turismo, vamos ter que nos cada vez mais especializar numa saúde que é um dos grandes ativos que nós vamos ter para vender juntamente com o turismo. E, portanto, isto tudo está interligado. Vamos àquele paísinho, quem vai para lá não adoece, pá. Aliás, podia ser um certo slogan, vá a Portugal que você não vai para Portugal que você não adoece. Não, mas fica aqui presente que são dois setores que, se calhar, estão mais interligados neste momento do que alguma vez estiveram no passado e também a certeza que o caminho a percorrer daqui para a frente tem que ser em sintonia. Mas eu só ia dizer é que nos países que já fazem isto de uma maneira mais profissional, as ligações são mais vastas, são com as companhias de aviação, são com todo um conjunto de entidades que elas próprias já há pacotes completos. Daí há pouco eu perguntar como é que se chegava aos operadores turísticos para terem esta preocupação também em veicular essa informação. Eu tinha prometido no início desta nossa conversa, que está quase a chegar ao fim, que haveria a possibilidade de serem colocadas algumas questões aos nossos convidados. Creio que há um microfone disponível na sala para que isso aconteça. Aliás, está aqui à frente. Quem se quiser manifestar, de facto, é só... olha, pode, claro que pode. Então, antes da pergunta, peço desculpa, mas para já uma informação, enfim, chegamos à conclusão que a doutora Maria de Belém, só para lhe dar uma notícia, o Hospital do Otão faz parte de um projeto que é o Revive. O Revive é património do Estado, que é concessionado a privados para explorarem esse património. Vai entrar agora a concurso, é um dos 40 imóveis, vai entrar agora a concurso muito em breve, e eu registro a sua preocupação e uma das condições, se calhar, foi a especial, ao concessionário, pedir-lhe a especial atenção ao turismo médico. Que eu acho que é positivo e acho que faz sentido, até considerando o histórico do edifício. Isto era só um comentário. Eu acho que o que é importante é ouvirmos aqui agora também o professor Jaime Branco, que tem estado aqui. Muito obrigado. Eu, primeiro que tudo, agradeço à doutora Maria de Belém e ao Germano por
desculpem a diferenciação, mas... Mas tem que Alguma pôr o coisa que se passa microfone, que esse se faz microfone não favor. está... Ou tirar a máscara. Tirar a máscara. Agradeço à doutora Maria de Belém e ao Germano a excelente discussão que aqui nos ofereceram. Eu queria só dizer 2 ou 3 coisas. Primeiro, o nosso Serviço Nacional de Saúde, que foi o que foi avaliado, é o que é avaliado, embora nós hoje tenhamos um Sistema Nacional de Saúde, e é bom começarmos a falar de Sistema Nacional de Saúde, porque de facto temos mais de 5 mil médicos que trabalham só no setor privado da saúde, não é? E o que é um número avultado, e temos muitíssimo mais do que isso que trabalham ao mesmo tempo, eu, por exemplo, ao mesmo tempo, no setor público e no setor privado. Mas o que é avaliado é o Serviço Nacional de Saúde, pelas entidades internacionais. E posso-vos dizer que o nosso Serviço Nacional de Saúde é o 13º do mundo. É o 13º Serviço Nacional de Saúde do mundo. E sabem, no ranking internacional, em que lugar é que está o país? O nosso país todo, na globalidade. No desenvolvimento humano está em 38º ou 39º. Quer dizer, portanto, o nosso Serviço Nacional de Saúde é melhor que o país. É bom que a gente retenha isto, porque o que eu costumo dizer aos meus doentes, quando eles me dizem, doutor, até naquela conversa, eu deixo sempre, os doentes que deixo para o fim são aqueles com quem eu gosto de discutir as coisas, quer dizer, é a última marcação. E às vezes eles gostam, enfim, de me provocar e dizem, doutor, o que é que acha disto? Uma bronca qualquer que aparece nos jornais, porque os portugueses gostam muito das pequenas coisas. Eu digo, isso é maravilhoso, sabe? Porque enquanto o mal for notícia, quer dizer que o resto é tudo bom. E, em geral, é tudo bom, sendo que, evidentemente, que os jornalistas gostam de destacar o que é menos bom, porque isso é mais notícia. Mas o que eu queria dizer é que, de uma próxima vez, What's Next? Innovating Health. Porque nós também temos que inovar em saúde, de facto, como foi a sua última pergunta para o Germano, de forma a que a saúde se adapte a isto. Porque eu acho que o turismo tem virtualidades, pela sua própria natureza, de se adaptar muitíssimo mais depressa à saúde que temos do que a saúde que nós temos de se adaptar ao turismo que nós precisamos de ter. E, portanto, esta é a necessidade que nós vamos ter. E, portanto, o próximo simpósio que vamos ter aqui é com, eventualmente, autoridades de saúde, quer dizer, que nos possam, enfim, seria ideal termos aqui o próximo Ministro ou Ministra da Saúde, termos aqui a Senhora Diretora-Geral da Saúde, que penso que não vai mudar por mudar o Governo, porque tem um timing diferente, etc. Porque, de facto, isso é que era importante. Está lançado o repto. Hoje estávamos aqui para discutir o turismo no âmbito da BTL, já que é um evento paralelo, mas está lançado o repto e é muito interessante. E até operadores privados de saúde. Quer dizer, porque, de facto, isto tem que ser feito com todos. E estamos todos a aprender. Aqui não há formulação nenhuma, não há nenhuma fórmula. Mas alguém utilizou aqui o termo desígnio. Foi a doutora Maria de Belém pensou. E é exatamente isso. Se devemos Portugal é um país que é extraordinário, escuso dizer, porque acho que só temos aqui portugueses, e todos consideramos a mesma coisa, com certeza. Eu, pelo menos, considero, eu não estou a brincar, estou mesmo a falar a sério, é um país extraordinário, mas falta-lhe desígnios. Falta-lhe desígnios, falta-lhe, a maior parte das vezes, estratégia. E às vezes também falta liderança, de facto. E, portanto, são tudo coisas que são precisas e que é preciso caldear no meio desta... Eu não tenho nenhuma pergunta específica, mas era só dizer esse o comentário. gostei muito. E deixe-me dizer, eu concordo consigo no que disse em relação aos jornalistas e à apreciação que fazem. Eu devo dizer-lhe que nós falamos do que está menos bem para que possa melhorar. Isso é ótimo. Para que possa melhorar. Temos, não sei se são 2 comentários, 2 questões aqui atrás. Obrigada. Eu vou ser bastante rápida. Primeiro cumprimentar, pelo menos o Dr. Ricardo Leitão, que ainda não nos conhecíamos. Eu estou há 17 dias que cheguei, ainda não conheço todos. Outras caras já são conhecidas. Gosto muito do tema, parabéns por trazerem à discussão. Tal como a doutora Maria de Belém, há anos que ouço também discutir, começou muito no HCP e é bom agora vermos as coisas tomar corpo. Tenho um comentário rápido, nomeadamente aos dados e à posse dos dados pelos doentes e à possibilidade de partilha e de acesso aos dados, nomeadamente dados primários, portanto, para uso direto para a saúde do doente, é o timing agora. Porque a União Europeia está a movimentar-se, estamos agora com o famoso Data Act e a discutir dados de vários tipos, e o primeiro, não sei dizer em português, o primeiro espaço de dados que vai ser criado é exatamente o European Health Data Space. E estamos a falar
de regulamentação que vai sair nas próximas semanas. Portanto, é muito oportuna esta discussão e, nesse aspecto, é preciso o desígnio e é preciso que ele venha a tempo. E eu acho que este é o momento. E passo à minha colega Conceição. Muito obrigada. Também felicitar em particular a Medicina Exponencial da Nova Medical School, na pessoa do Dr. Ricardo Leitão e o professor Jaime da Cunha Branco, e obviamente trazerem aqui o painel de discussão deste tema. E eu acho que há aqui duas questões que eu queria só deixar bastante sublinhadas. A primeira é quando nós estamos a falar deste tema da inovação, turismo e numa escola médica, estamos a falar obviamente que fazer turismo, muitas vezes temos os doentes a fazer turismo e portanto as questões da acessibilidade e de que Portugal tenha a marca de qualidade de que se vai para um local onde não só é seguro como também se tem acesso a todas as questões que cada um dos doentes que são turistas vão necessitar, mas por outro lado, e acho que aqui é o passo da inovação, aquilo que fomos falando é também permitir aos nossos turistas, aos turistas que vêm para Portugal e que escolhem a marca portuguesa, poderem ter resposta para as suas questões de saúde particulares. Há bocadinho estávamos a ouvir falar da dieta mediterrânica, mas ouvimos muitas vezes, já no nosso turismo, perguntar se as pessoas têm intolerâncias alimentares ou se têm algumas questões. Nós temos que ir muito além disso e, portanto, e com o mundo digital, podermos receber os turistas numa marca de saúde em que eles têm a oportunidade. Eu acho que aqui a pandemia trouxe-nos a oportunidade de que as pessoas cada vez se percebem ou têm mais consciência da prevenção da doença e muitas vezes também dizem quando vão de férias que vai ser o momento do disparate e, portanto, é terem a oportunidade de ir para um sítio passar férias, mas fazer férias em saúde, não perder tudo aquilo que é outra qualidade das férias, mas terem a oportunidade de estar num local onde são vigiados ou monitorizados e terem a oportunidade de mudar os estilos de vida, porque normalmente estamos a falar em mudar comportamentos e acho que são momentos muito próprios de saírem da sua rotina e de estarem no modelo de saúde. Portanto, acho que aqui temos uma excelente oportunidade de trabalhar uma medicina e um turismo bastante unidos na marca portuguesa e, obviamente, aqui assessorada pela marca da Nova Medical School. Muito obrigada e parabéns. Não sei se há mais uma questão ali daquele lado. Aqui deste lado. Posso tentar fazer sem microfone? Eu acho que é importante para ficar registado, pois. Tem que ficar gravado. Muito bem. Meu nome é Frederico Costa, eu sou do Google. E uma pergunta e um comentário relacionado com o que está a falar e obrigado pela vossa partilha. Nós estamos a ver neste momento 3 tendências através das pesquisas que os consumidores pela Europa fora fazem. Eu acompanho neste momento o setor do turismo e estou a aprender imenso sobre o turismo. Uma primeira tendência que nós estamos a ver é pós-Covid e pós já o início da situação na Europa Central, não está a haver um declínio na compra de viagens. Portanto, as pessoas mantêm, houve uma pequena hesitação ali na semana em que começou a invasão, portanto, as pessoas estão a querer mesmo viajar, portanto, o tema viajar e fazer turismo passou a descer na importância na pirâmide de Maslow, que é eu tenho que viajar, e é uma sensação pós-Covid. Segunda coisa que nós vemos na pesquisa, sobretudo de Portugal enquanto destino, são muitas questões relacionadas com sustentabilidade e natureza, e portanto está a começar a aparecer. E outra das tendências que nós vemos é que isto tem a ver com uma emergente pandemia, que é uma pandemia relacionada com a saúde mental, em que as pessoas estão à procura de viagens ou de... Imaginem, uma das coisas que nós vemos hoje, e o Luís, não sei, o Luís está mais dentro disto porque é o grande motor do turismo em Portugal neste momento, não há uma grande pressão por city breaks neste momento. As pessoas não estão com muitas paciências para o museu e para a confusão de pessoas. As pessoas estão à procura de praia, de sol, de desporto. Isto não seria também uma oportunidade de posicionarmos como um país extraordinário para quem está a querer trabalhar saúde mental? Eu falo do meu caso pessoal. Estar fechado em casa 2 anos a trabalhar em teletrabalho é das coisas foi dos maiores desafios que eu já tive, mas para o meu filho que tem 17 anos, para o meu filho mais novo, o desafio é muito maior e eu estou a tentar perceber como é que o posso tirar de casa, fazê-lo ter experiências, porque a saúde mental neste momento é uma pandemia que está a emergir do Covid e que a situação atual na Europa não ajuda. Esta é uma ótima questão, promover Portugal como um destino de boa saúde mental. Exatamente. E um destino realmente que dá às pessoas que se sentem sufocadas, incomodadas, essa possibilidade de respirar, não é? Porque era aquilo que eu dizia, o turismo ligado à natureza, nós temos sítios fantásticos e bonitos e cada vez mais
eu diria, mapeados, não é? E trabalhados do ponto de vista de suscitar, de dar muita informação e de suscitar contacto com realidades que noutros países eventualmente já não há. E numa altura em que falamos tanto da saúde mental, esta é de facto uma ótima questão e uma ótima oportunidade, na minha modesta opinião, de promoção. Falou-se aqui de uma questão que nós não tínhamos abordado, salvo erro, foi esta senhora, a questão da acessibilidade, que é importante também quando falamos em saúde. É necessário melhorar, no que diz respeito ao turismo, a acessibilidade a pessoas que terão alguma limitação? Com certeza, até mesmo em relação aos portugueses é necessário melhorar a acessibilidade. Não, quando falo aqui em turistas, falo em turistas nacionais e estrangeiros, porque grande parte, se não a maioria, e corrija-me se estiver errado, dos turistas que fazem férias em Portugal são portugueses. Em 2021, sim. Mas Não. o normal é 2 terços, 1 terço. 2 terços internacionais, 1 terço. É uma parte significativa de qualquer A questão da acessibilidade é, digamos, um dos pontos fracos do nosso serviço. Mas estão a falar de acessibilidade física ou de acessibilidade a cuidados de saúde? Eu entendi a acessibilidade física quando colocou esta questão. Estávamos a falar de acessibilidade física. É um dos pontos fracos do nosso sistema de saúde, do nosso Serviço Nacional de Saúde. É óbvio que neste momento há muito a fazer sobre isso e, repare, e mais ainda, seria escandaloso se amanhã o turista entrasse e tivesse uma acessibilidade completamente diferente, não sei se pagasse, fosse só para o privado, porque se fosse, entrarmos em linha de conta com o Serviço Nacional de Saúde, é quase escandaloso que o turista fosse atendido no dia seguinte, quando o natural do país tivesse que aguardar 8 meses para ter uma consulta de urologia. Portanto, a acessibilidade, a gente, claro, não fomos aqui a pontos destes, mas a acessibilidade é algo que, para que a gente tenha um turismo de qualidade realmente, temos que pensar muito bem sobre isso. Ou então dizemos assim, sim senhor, o turista não português, o turista estrangeiro, claro que há o turista nacional, apenas é atendido por entidades puramente privadas. E nessa altura, quem tiver... E acabamos por juntar aqui os dois tipos de acessibilidade. Sim. Senão era escandaloso. Portanto, falamos aqui muito da acessibilidade do acesso aos serviços de saúde. Eu devo partilhar conhecimento, que é algo que é um dos propósitos, aliás, do nosso laboratório, porque como Centro de Inteligência Colaborativa temos o privilégio do aporte de conhecimento também por parte da equipa do NEST e do Turismo de Portugal. E a esse respeito, o termo entre colegas de laboratório é muitíssimo interessante, porque é a introdução do conceito de acessibilidade funcional. Isto é, classicamente falamos somente da acessibilidade física, como ultrapassar as barreiras arquitetónicas, a mobilidade, mas existe esta noção de acessibilidade funcional ligada a um propósito que o Dr. Luís Araújo nos coloca como imperativo, que é que um turista, independentemente das suas idiosincrasias, sejam elas preferências de vista de quarto, uma limitação decorrente de uma patologia crónica ou uma simples intolerância alimentar, deve ter uma experiência plena e uma fruição plena em Portugal. Daí o esforço de qualificação da oferta turística, porque é precisamente a oferta que se tem que adaptar aos turistas e não o contrário. E ainda antes, e terminando depois com o Sr. Professor Jorge Trugal, eu gostaria de passar a palavra a um colega de laboratório com que esta partilha de conhecimento tem sido particularmente produtiva, introduzindo também uma componente de promoção dos valores identitários e da autenticidade do território, e que é o Dr. Roberto Antunes. Roberto, se não te importasses. Olá a todos, muito boa noite. Bom, sem dúvida que talvez o que para nós seja já um lugar comum e algo que nos traz, obviamente, imensa
energia ao pensar nesta combinação de saúde e turismo. Talvez não seja um tema ainda tão disseminado e tão próximo do que é, no fundo, as pequenas empresas. Por experiência pessoal, o entendimento de turismo de saúde é muito claro quando nós falamos em todos os objetivos que temos no Nest Health Lab at Medical School. Quando falamos de saúde no turismo, já é um pouquinho menos claro para as pessoas exatamente o que é que nós queremos fazer. E o Ricardo acabou exatamente por dar alguns exemplos de como, nas coisas mais banais e práticas de fruir o turismo, isto é fundamental. Portanto, é fundamental pensar em como nós poderemos trazer uma acessibilidade a toda e qualquer pessoa. E quando se fala de acessibilidade, as limitações não precisam de ser, digamos assim, de nascença ou por ocorrência de um ponto de vista de algum acidente ou algo do género. Estamos a falar de servir pessoas que podem estar num estado de gravidez ou que podem ter jogado uma partida e por algum motivo ter um problema, e temos que dar esta condição de assistência de um ponto de vista bastante generalizado, até ao ponto, lá está, de não pensar apenas no físico, mas no lado mental, que também ouvimos aqui muito falar, de que cada vez mais vamos ver na superfície todas estas questões a surgirem, inevitavelmente, entre nós portugueses e turistas, teremos que dar esta resposta, não é? Eu penso que era isto. Eu queria que o Sr. Professor queria também deixar aqui, não sei se uma questão, se... Muito obrigado. A doutora Maria de Belém teve a gentileza de me citar quando eu, em 93, tive responsabilidade da Direção-Geral de Saúde, na área da saúde pública, e, por exemplo, em relação às termas, que foi aqui falado, num ano nós encerrámos 14 termas que havia em Portugal, porque não reuniam as condições mínimas, os tais regulamentos. Como isso vai muito longe hoje em dia, e o que eu queria salientar era a diferença entre o turismo de saúde ou o turismo num país saudável. E eu acho que é esta tónica que nós devemos acentuar. Ou seja, a lógica de trazer turistas que se vêm curar ou tratar é uma lógica que é seguida por outros países, e bem, e com fortes meios. O caso da Turquia é o caso mais exemplar, mas não é esse, a meu ver, que é importante para nós. Nós devemos acentuar aquilo que o professor Jaime Branco acentuou, que somos um país saudável. Os indicadores de saúde de Portugal mostram que somos mais saudáveis do que outros países. Adoece-se menos, vive-se mais, há menos mortes por muitas causas, principalmente por causas evitáveis, cada vez mais. E isto é importante porque permite comparar. Mas também é importante que as pessoas tenham a noção que vêm para um país onde se vive com menos riscos. E vive-se com menos riscos porque não há violência. Vive-se com menos riscos porque não há uma perturbação da vida do cotidiano muito forte por via dos grandes centros turísticos como espanhóis ou outros, onde não pode haver sossego. Vive-se de uma forma onde podemos ter uma qualidade de vida alimentar variada, diferente e muito saudável, e temos que vender bem. E, portanto, eu acho que há aqui assim uma necessidade primeira, que é a de divulgar, de dar a conhecer esta mais-valia de sermos um país saudável comparado com os outros, porque as pessoas veem as notícias menos boas, que são as que são dadas, porque são as que vendem, mas não procuram. E quando se faz publicidade para o turismo, devíamos acentuar a qualidade da saúde, comparando-a com os outros, porque a qualidade é comparando que nós mostramos. E, por exemplo, temos indicadores recentes extraordinários. Não é por acaso que fomos o país com uma maior cobertura vacinal, com uma melhor cobertura e maior cobertura vacinal contra a Covid da Europa. E isto é uma mais-valia. E é, portanto, divulgá-la, como é importante divulgar a baixa taxa de mortalidade, como é importante divulgar que, se acontece, a baixa taxa de sinistralidade que também temos comparando com outros, e, portanto, e saber que as pessoas, que isto acontece e tem por trás um serviço de saúde que dá resposta às situações urgentes e imprevistas. E, portanto, eu acho que na comunicação é importante a divulgação. É hoje em dia, para mim, o eixo central de uma estratégia para trazer... É importante essa divulgação positiva. Fazer valer a nossa qualidade em saúde. E, ao mesmo tempo, a melhoria de serviço, e tivemos aqui outros exemplos, a melhoria de serviço e da oferta
que temos para outro tipo de turistas, se calhar aos quais não estamos tão habituados ou não estivemos tão habituados ao longo das últimas décadas. Para terminar, o que é que querem acrescentar depois do que aqui ouvimos? É desejar muitas felicidades a este novo funcionamento, não é? Acima de tudo, exatamente, e quero dizer que dou os meus parabéns ao Dr. Ricardo Leitão, ao meu querido amigo Jaime, por esta iniciativa e por tudo. Isto que estamos aqui a fazer é disruptivo, que se alguma vez as faculdades de medicina ou de ciências médicas se preocupariam alguma vez com o turismo, não sei, é algo que é um sacrilégio. De maneira que é sinal que as coisas estão a mudar e que estamos a contribuir para essa mudança. Os meus parabéns. Temos que arejar, não é? Temos que arejar estes espaços, estes ambientes. É que, de facto, isto, infelizmente, é uma exceção, mas vai ter que deixar de ser. A academia tem 3 pilares: o ensino, a investigação e o serviço à comunidade. O serviço à comunidade é muitas vezes esquecido, quer dizer, porque, de facto, enfim, a academia é um centro de ensino, sobretudo, e de investigação. E, portanto, esquecemos muitas vezes o serviço à comunidade. Isto é um serviço à comunidade. E a aproximação da academia às pessoas, mais simples ou mais elaboradas, quer dizer, que sejam, quer dizer, às instituições, às organizações, à economia. Por isso é que eu digo que, neste caso, ainda por cima, estamos a falar da academia médica, da saúde, e tudo é saúde, como disse há bocadinho o Ricardo, é absolutamente fundamental. E nós, enfim, aqui na Nova Medical School, nós não somos só nova no nome, somos nova porque inovamos, é preciso que se diga. Toda a Universidade Nova tem esta característica, de facto, faz esta aproximação à comunidade. Este foi um dos desideratos da eleição do Sr. Reitor, e que conseguiu transmitir, no meu ver, a todas as... Neste caso em concreto está a dar um ótimo contributo para que um setor fundamental da economia portuguesa possa sair da crise que afetou outros setores, mas melhor e, acima de tudo, ganhe ferramentas para que, num futuro, se vier a deparar com estas dificuldades, não volte a entrar numa situação como aquela que atravessou nos últimos anos. Quero agradecer a presença dos dois. Obrigado. Foi um gosto, mais uma vez, Obrigada. falar convosco. Muito obrigado também a todos os que estiveram aqui presentes. Espero que esta conversa tenha contribuído para o que possa vir a ser o desenvolvimento e a recuperação do setor. Amanhã vamos, mais ou menos à mesma hora, voltamos a falar de turismo, desta vez no Oceanário de Lisboa, e aqui vamos falar da relação entre o setor, sustentabilidade e cultura. Muito boa noite. Bem. Muito obrigado, Manuel. Thank you.